Pode falar. Boa noite a todos, boa noite a todas. Nesta sexta-feira, aqui na cidade de São Paulo, no município de Mauá, estamos aqui para falarmos um pouco sobre o transtorno do pânico, angústia social, cultural e psicológica. Nessa noite, na sexta-feira, ontem nós tivemos um pequeno problema técnico, mas não, hoje nós ajustamos todos e eu gostaria de iniciar esta live que vai trazer um tema muito importante em relação ao Covid-19. O transtorno do pânico hoje pode acontecer com qualquer um. Então, hoje, nós estamos aqui para trazer informações para vocês, experiências de pessoas aqui que estão aqui com a gente. Então, o tema de hoje é transtorno do pânico, a angústia social, cultural e psicológica. Eu me apresento, eu sou o Edson Carlos, psicólogo, fundador do projeto social Psil, Saúde Mental para Todos, Desperte para a Vida. Gostaria de apresentar o nosso psicólogo Paulo França, de Fortaleza. Ele é gestalt terapeuta com especialização em sexualidade humana e terapia corporal, responsável pelo projeto social Psil em Fortaleza. Então, o projeto social Psil, ele saiu daqui do estado de São Paulo e subiu para Fortaleza. Então, é uma honra termos aqui o Paulo. Paulo deu uma saidinha ali, está dando alguns ajustes. Seja bem-vindo, Paulo. Com muita honra, gostaria de apresentar o coronel Humberto César Leão, bacharel em Direito e Engenharia, doutor em Segurança Pública, especialista em resgate e emergências médicas, comandou o grupamento de bombeiro e chefiou o gabinete do Comando do Corpo de Bombeiro de São Paulo e é conselheiro da Associação de Defesa da Polícia Militar, Defenda PM, e suas experiências junto ao pânico social mediante as tragédias. E também nós temos aqui nesta noite, com muita honra, o primeiro-tenente Everaldo Tadeu Galli, do Exército Brasileiro do Amazonas, possuidor do curso de Guerra na Selva, GS 876 COSAC, especialista em combate na selva, experiências em situações complexas de alto risco na Amazônia. Serviu o COSAC, atual SIGS, e 1º Batalhão de Infantaria na Selva. Seja bem-vindo, meu querido Galli. E também nós temos nosso querido Daniel Vasconcelos, psicólogo cognitivo comportamental, especialista em dependência química e fundador do Projeto Equilíbrio, um projeto de suma importância quando fala sobre dependência química. Então, parabéns, Daniel, pela sua iniciativa para trazer esse tema e também um dos mentores para levar o projeto social Psil aí para o Amazonas. Também nós temos aqui nessa noite, que é de muita importância também, o nosso intérprete de Libras, o Felipe Almeida Freitas. Seja bem-vindo, Felipe, e que nesta noite, para falar sobre esse tema do transtorno do pânico, angústia social e cultural e psicológica, eu me sinto honrado para que vocês que estão separando esse momento nesta noite, para que busque conhecimento, porque o conhecimento traz a liberdade das escolhas. E para que a gente fizesse um início com muito respeito para tudo que está passando, não só no país, mas em todo o mundo, eu gostaria de fazer um minuto de silêncio para todos os que se foram, para todos os que partiram, não somente pelo Covid, mas por outras circunstâncias em que ocorreram. Nesse momento, eu inicio esse minuto de silêncio. Obrigado a todos. Esta nossa live está sendo transmitida de São Paulo para Manaus, Rio Grande do Sul, Fortaleza, Espanha, Itália, Estados Unidos, Japão e também o México. Então, nós teremos aqui, nesta noite, um momento muito importante para falar sobre saúde mental, porque saúde mental é um dos pilares de uma sociedade equilibrada. E para iniciarmos já o nosso bate-papo terapêutico com a experiência de todos os nossos
guerreiros que estão aqui. Gostaria de passar a palavra para o Paulo. Paulo, seja bem-vindo, boa noite, e a palavra é sua, meu querido. Ô, Paulo, você está com o áudio fechado, Paulo. Abra o seu áudio. Obrigado, Edson. Obrigado por lembrar. Agora, mais uma vez, muito obrigado, Edson. Obrigado a todos que estão presentes, os colegas que estão aí participando dessa live, as pessoas que estão nos assistindo. E quero desejar também um feliz dia de família para todo mundo. Essa família do Psyll também que me acolheu e são pessoas maravilhosas e que acolhem também pessoas que estão passando por um problema chato nesse momento que nós estamos passando aqui no Brasil e no mundo, né? E para começar a falar um pouco da nossa live, que era de ontem, passou para hoje. Aliás, eu falei ontem, inclusive, quem me ouviu, falei da origem da palavra pânico, né? Que se refere a um ser grego, da mitologia grega, o Pan. Ele quis pegar uma peça em nós ontem, né? Querendo provocar um pouco de pânico em nós, quando nós decidimos atravessar essa floresta da internet, né? E ontem eu falava sobre isso, né? Que ele cuidava justamente, ele protegia a floresta. E quando as pessoas queriam atravessar a floresta, ele provocava um medo amedrontador nas pessoas e fazia com que as pessoas evitassem passar novamente pelo local onde ele habitava. E o Pan quis pegar uma peça ontem em nós e voltamos à floresta. Aquilo ali não causou pânico nenhum em nós, né? Então, isso é inclusive uma das características que pode definir uma pessoa que é possuidora do transtorno de pânico. Ela começa a evitar os lugares onde ela apresenta, onde ela tem uma crise de pânico. Isto é uma característica que define muito bem uma pessoa que é diagnosticada com transtorno de pânico, e ela acaba evitando situações que provoquem tais sentimentos. Então, é daí que se origina, né, como eu falei ontem, a palavra pânico, se refere a esse ser da mitologia grega. E se nós pesquisarmos um pouco mais, nós vamos ver que o transtorno de pânico ele vem desde épocas muito antigas. E neste momento que nós estamos vivendo num estado de isolamento, é possível supor que pessoas já diagnosticadas com transtorno de pânico podem até ter os seus sintomas agravados. E, do mesmo modo, este momento atual também pode provocar o aparecimento de alguns dos sintomas característicos do pânico em algumas pessoas que têm já uma predisposição a desenvolvê-lo. Mas o importante é esclarecer que nem sempre, por exemplo, uma crise de ansiedade significa que a pessoa apresenta o transtorno de pânico. Os sintomas de ansiedade até estão presentes no pânico, mas o pânico não é só uma crise de ansiedade. O pânico ele é caracterizado por uma ação de um pavor repentino, que é acompanhado de um conjunto de sintomas físicos. Por esse motivo, ele é conhecido como uma síndrome, que é um conjunto de sintomas físicos. E quais seriam esses sinais? Quais seriam esses sintomas físicos? Além desse medo extremo que eu falei, a pessoa percebe uma sensação de perigo iminente, de perda de controle, ela pensa que vai morrer, né? E sensações físicas muito fortes, como suores intensos, tonturas, dores abdominais, vômitos, o coração acelera, as dores no peito muito fortes. É por isso que, às vezes, o pânico também, uma crise de pânico é confundida com um ataque cardíaco. E todos esses sintomas, essas reações, incapacitam o indivíduo na sua rotina e nas suas atividades cotidianas. E todo esse conjunto de reações repetidas dos ataques de pânico provocam alguns outros componentes, como, por exemplo, uma coisa que é conhecida como ansiedade antecipatória. Faz com que a pessoa evite determinadas situações. Daí a pessoa começa a desenvolver uma sensação de ter medo, começa a ficar com medo de sentir o medo. E, por fim, a repetição disso provoca o aparecimento de um terceiro componente da síndrome do pânico,
que é a evitação fóbica. A pessoa começa a evitar lugares em vista do temor de ter um ataque súbito do pânico, numa situação ou nesse lugar onde ele tenha dificuldade de escapar rapidamente. E assim, ela começa a evitar esses locais com muita aglomeração. Isso é conhecido, inclusive, como agorafobia. E, a princípio, é isso que eu gostaria de falar para vocês nesse preâmbulo. E eu devolvo agora a palavra para o Edson, pedindo para todos os colegas desligarem os microfones e depois não esquecerem de ligar, como aconteceu comigo. Edson, com você, por favor. Obrigado, Paulo. Realmente, essas suas colocações em relação à questão técnica, né, é muito importante passar para que a gente tenha conhecimento, né? Conhecemos as ações e a gente consegue superar. Ontem, realmente, foi uma prova de fogo, né? O que representa o pânico, né? Dentro dos que nós passamos entre ontem e hoje, né? Como lidar com circunstâncias atípicas. Nós estávamos preparados. De repente, ocorreu um erro na linha de transmissão dentro das plataformas que estamos usando e tivemos que ter calma, paciência, respirar, ter plano estratégico para que não entraríamos em pânico, né? Então, assim, Paulo, obrigado pelas suas colocações. Eu gostaria de chamar agora o nosso querido Daniel. Daniel, seja bem-vindo. Tá lá de Manaus, né, Daniel? Seja bem-vindo e as suas conclusões não, né? As suas explanações em relação ao transtorno do pânico. Obrigado, Edson. Boa noite a todos. Bom dia para quem está no Japão, né? Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade, essa honra de participar dessa equipe, de poder contribuir com o meu conhecimento e ajudar aqueles que precisam, né? Esse é um dos objetivos da minha missão como psicólogo. E assim, também quero até relembrar que ontem, né, tivemos que vivenciar também a questão do pânico. Mas uma das coisas importantes que iremos trabalhar aqui, que são as sugestões, as dicas, né, de como lidar com o pânico, muitas das vezes, até antecipando um pouco, muitas das vezes as pessoas elas entram em colapso e começam a se afastar do seu meio social, né? Isso não é bom. Então, ontem deu certo para a gente, porque nós estamos vivendo em equipe e, graças a Deus, a nossa equipe unida conseguiu resolver esse problema. Então, lidar com o transtorno do pânico, eu costumo dizer assim, que hoje nós lidamos nos nossos consultórios e até nas nossas vidas como psicólogos, acredito que os colegas também, psiquiatras também vivenciam isso, que existem pessoas confundindo o pânico. Aí já chego já com o diagnóstico pronto. E a gente até pergunta, né? Quem diagnosticou você? Foi um médico? A pessoa fica sempre, eu vi na internet alguns sinais, né? Eu li alguma coisa ali ou outra. Então, a pessoa começa a criar os pensamentos distorcidos, né? E começam a confundir e se autodiagnosticar. Isso não é bom, né? Então, é por isso um dos nossos objetivos de hoje está aqui nessa live, informando você corretamente, né? Baseados na ciência, né? E até mesmo em experiências pessoais, como os nossos convidados estão aí. E tem pessoas que confundem e nem entendem, ao menos, o que significa o transtorno, né? Então, é importante a gente dar o conceito e algumas respostas, porque transtorno são situações que causam incômodo em nós, né? Então, significa o quê? Todos nós podemos passar por algum momento de transtorno, né? E o que é síndrome? Síndrome é um conjunto de sinais e sintomas que o profissional de saúde vai observar dentro do histórico dessa pessoa para realmente fechar ou o prognóstico ou o diagnóstico dessa pessoa, se realmente ela tem uma síndrome do pânico. Então, uma das coisas que é importante eu também relatar aqui, me apresentando a vocês, né, que meu nome é Daniel Vasconcelos. Hoje eu sou pós-graduado na minha especialização cognitivo-comportamental, sou especialista em dependência química, sou fundador do Projeto Equilíbrio, onde trata as pessoas que têm um transtorno da dependência química. Então, hoje, o meu objetivo aqui é contribuir com o meu trabalho e ajudar as pessoas que sofrem nesse momento do Covid-19 com um pânico. E que esse pânico, de uma certa forma, iremos aqui te ajudar a eliminar ou a minimizar. Beleza, Edson?
Obrigado, Daniel, pelas suas informações. Obrigado, Paulo, pelas suas informações. Informações técnicas de suma importância, porque nós estamos falando sobre saúde mental. E saúde mental tem que ter base técnica e científica para que nós tenhamos pilares adequados e estruturados para trabalhar dentro de um contexto ético e dentro dos princípios necessários para respeitar essa nossa profissão, que é de suma importância hoje em todo o mundo. E depois de apresentar os nossos psicólogos, trazendo a questão técnica, gostaria de trazer agora, transferir a palavra para o Coronel Humberto. Coronel Humberto, seja bem-vindo. Será de suma importância a sua experiência, né, literalmente no campo de batalha, porque hoje os nossos bombeiros estão passando por várias batalhas, sempre passaram, né? Mas a palavra é sua, seja bem-vindo e é uma honra ter você aqui conosco. Boa noite, audiência. Uma alegria muito grande estar aqui com esse projeto, participando desse projeto PSIL. Temos certeza que as informações aqui vão atingir alguém que está precisando, e esse alguém precisando pode estar até já na fase inicial de não conseguir identificar se está passando por um transtorno de pânico, de ansiedade. Eu queria já relatar nossa experiência, as últimas 2 experiências, um socorro de emergência, que vai ao encontro do que o psicólogo Paulo e o psicólogo Daniel colocaram. A última ocorrência que nós atendemos pelo resgate do Corpo de Bombeiros, com as equipes do Corpo de Bombeiros, estávamos atendendo um acidente, uma pessoa passou mal no ponto de ônibus. Uma moça viu o acidente e começou a ter falta de ar, dor no peito, pernas bambas, e vem alguém e falou: bombeiro, dá para dar uma olhada na moça ali? A emergência clínica ela não é típica e não é a principal do Corpo de Bombeiros, que está ali para atender realmente os acidentes, mas ele atende, é um caso de necessidade, não tendo um SAMU já disponível, ele vai para esse atendimento e vai aplicar o protocolo médico. Como nós encontramos ali a dor no peito, dificuldade respiratória, alguns sinais, como o psicólogo Paulo falou, que vão confundir realmente com infarto, no mínimo vamos tratar como mal súbito. Muitas vezes confunde com um AVC, uma emergência respiratória. Nós aplicamos o protocolo médico padrão, né, de pré-hospitalar, vendo a segurança da cena, fazendo uma avaliação da vítima, sinais, sintomas, alguma testemunha próximo, pegando aquela anamnese do histórico, se ela tem alguma doença, se ela está fazendo algum tratamento, o que ela pode informar. E pelos sintomas tivemos que fazer o socorro dela, porque estava com alguns dos sinais, aquela situação toda. E fomos conversando. Esse exemplo ele é muito clássico e alguns vão se identificar. Essa pessoa tinha tido já alguns ataques, os episódios começaram a ficar recorrentes. Como ela ia ao PS, era medicada para baixar a pressão, ansiolítico, né, para realmente baixar aquela atividade, aquele nervosismo dela, aquela situação toda, ela fez um erro. Ela não procurou um profissional de saúde mental, nem psicólogo, nem psiquiatra. E ela estava tomando ansiolíticos com indicação de um amigo. Então, ela estava... A dosagem, né, não foi por conta dela, indicação de um amigo, e não deu continuidade naquilo. Então, nós começamos a conversar com ela, falando: olha, estamos chegando no pronto-socorro, mas saiba que exames cardíacos e outros exames e deram negativo, e você está tendo os mesmos sintomas agora, provavelmente são pensamentos aí negativos, impostores, que estão te dando esse efeito em cascata de medo, e você tem que iniciar um tratamento. Né? Tinha que ter um encaminhamento com um psiquiatra e com um psicólogo para ter esse início de tratamento. O segundo caso interessante foi com um bombeiro. Colocaram para a gente: comandante, travou lá na avenida com a viatura administrativa, ainda bem, e ele não consegue sair de lá, né? Está passando mal. Fomos verificar a situação dele, e era a segunda vez que, dirigindo, quando o trânsito parava, ele entrava em pânico. Ele não tinha procurado ajuda, tinha um pouco de vergonha, medo do preconceito, de procurar ajuda e ser tido como louco. É uma coisa que não é de uma corporação, isso é da sociedade, né? Em vários serviços, vários setores, vai ter aquele medo que lá, seja na indústria, seja na polícia, no bombeiro, na área da saúde, professores ouvem muito isso, com medo que os outros soubessem do que ele estava passando e colocassem como uma pessoa fraca, uma pessoa que não está bem na cabeça, aquela coisa toda. E aí fizemos discretamente o encaminhamento dele para o NAPS, o Serviço de Psicologia da Polícia Militar, para o Centro Médico, e hoje ele está muito bem. Mas eles tinham certeza que eles estavam tendo alguma emergência ou neurológica.
lógica, e eles começaram a entender com o tempo, né, principalmente esse colega nosso, que eram pensamentos impostores, e ele entendia novamente que era algo grave, um perigo de morte, e em efeito cascata iam piorando os sintomas. Com o tempo que ele foi entendendo que eram pensamentos impostores, falsos, negativos, ele focou mais na confiança, nos exames que ele tinha, na palavra que ele teve com o terapeuta, e hoje ele está muito bem. Esse é um exemplo de vários. Muito bom. Eu gostaria de chamar o Paulo. Paulo, gostaria que você tivesse uma retratação em relação à explanação do Coronel Humberto Leão, né, sobre a experiência que ele teve, né? E isso é muito importante, trazer o que foi real, né? Nós estamos trazendo informações reais aqui. Então, Paulo, fica à vontade, meu querido. Perfeita a colocação do Humberto, e o que me faz pensar, quando ele coloca como exemplo do colega na corporação, o Humberto, inclusive, faz parte de ele é conselheiro numa associação, é isso, Humberto? A Defensa, né? Que presta Perfeito, atendimento. perfeito. Perfeito, né? Então, o Humberto, quando ele coloca essa situação, que ele traz esse exemplo, ele fala justamente de um rapaz, de uma corporação que atende situações de tragédia. Ele estava falando, quando ele deu o primeiro exemplo, ele falou de um acidente, mas se nós imaginarmos grandes tragédias, como o desabamento daquele prédio que ocorreu aí em São Paulo, esses bombeiros, esses rapazes, estão sempre dentro de uma linha de frente, né? E é óbvio que, com o passar das experiências, consequentemente, vão trazendo esse acúmulo de experiências, vão trazendo nessas pessoas, nesses rapazes dessa corporação, algum sentimento que fica encapsulado e eles não conseguem lidar com essa situação, correto, Perfeito, Paulo. Roberto? É isso aí, Perfeito, né? Paulo. Uma colocação, realmente nós verificamos, teve até trabalho científico, acadêmico sobre isso, aqueles profissionais que tinham mais contato, seja no SAMU, seja no Corpo de Bombeiros, né, resgate de rodovias, que tinham mais contato com o sofrimento humano, com vítimas, foram os que ao longo do tempo apresentaram mais idade, e uma parte deles até mesmo um ataque de pânico e outros ataques recorrentes, que aí considerando o transtorno de pânico. Perfeito. E o que é bom mencionar, a importância, né, do diagnóstico correto do transtorno de pânico, que ele é feito geralmente por um médico. Geralmente é um médico psiquiatra que vai cumprir uma rotina para definir o que ocorre e realizar o tratamento correto, para que a pessoa, inclusive, evite a automedicação, porque o meu amigo fez e eu vou fazer igual. Outras coisas, por exemplo, como o Humberto citou, o exemplo de uma pessoa que passa por uma situação de assalto, por exemplo. Ela costuma apresentar posteriormente um transtorno conhecido como transtorno do estresse pós-traumático. Isto não é definido como transtorno de pânico. Obviamente, se o TEPT, o transtorno por estresse pós-traumático, tratado devidamente, ele pode até vir a evoluir para um transtorno de pânico, mas ele inicialmente ele não é um pânico. É sempre Perfeito, Paulo. Né? Perfeito, Não? Paulo. Isso, você leu meu pensamento, viu? Porque o TEPT, os trabalhos recorrentes em relação à vida do bombeiro, do policial militar, né, de questão do médico, do enfermeiro, né? Toda essa linha de frente da área da saúde e da segurança, a predisposição ao TEPT está relacionado aos traumas recorrentes de forma continuada. Então, nós estamos acostumados a lidar com aquela situação. Dentro de outros pré-diagnósticos também, podemos tratar a questão da síndrome de burnout, né, o queimar-se por dentro. Então, para que a gente não fuja, né, dentro do contexto do transtorno do pânico, mas buscar ajuda de um profissional. A psicologia, ela anda junto com a psiquiatria. Nós precisamos quebrar o Exatamente. estigma, Isso. de que quem vai para o psicólogo é doido, sabe? É A gente precisa doido. quebrar. Se realmente nós estamos fazendo uma reformulação, né, nos nossos conceitos mundiais, os nossos comportamentos, por favor, vamos rever os comportamentos de cuidar da saúde mental, porque para mim, eu sempre falo que a saúde mental é um dos pilares de uma sociedade equilibrada. Paulo, muito obrigado pelas suas colocações. Daqui a pouco eu te chamo. Coronel Humberto Leão, muito obrigado pelas suas explanações. E nesse bate-papo terapêutico aqui,
com certeza as informações vão chegar para muitas pessoas, não só no Brasil, mas no exterior. Mandar um abraço para todos do Japão, que uma hora dessa lá é 7h34 da manhã, aqui é 19h34, aqui o horário de Brasília, e Manaus, que eu vou chamar agora o nosso querido Daniel Vasconcelos, lá de Manaus. Daniel, seja bem-vindo. Eu gostaria de trazer você para que você tratasse, né, esse tema em relação do transtorno do pânico, porque, de repente, será que nós podemos levantar uma bandeira aqui em relação ao que acontece aqui em São Paulo, o que acontece em Fortaleza, o que acontece em Manaus, né, que o Daniel está. Daniel, seja bem-vindo e traga mais informações, e posteriormente nosso querido Everaldo Tadeu Galli vai trazer histórias espetaculares em relação ao transtorno do pânico. Daniel, fique à vontade. Legal, Edson. Então, muito bom, dando continuidade aos nossos companheiros, né, em relação ao transtorno do pânico. Eu queria relembrar também as pessoas que nos assistem, né, e nos ouvem, que em qualquer parte, em qualquer momento da nossa vida, iremos passar por uma crise de pânico. Afinal de contas, ninguém é de ferro, né? Somos humanos e vivemos também um momento de medo, né? Porque o medo ele é genético, né? E até porque faz parte também de um conjunto de sentimentos. E como sobressair? É importante o que nossos colegas falaram ainda há pouco, a questão da psicologia e psiquiatria. São duas áreas que andam de mãos dadas. E é importante continuarmos assim. E lembrar as pessoas que sofrem, né, ou já foram diagnosticadas com transtorno do pânico, que é indispensável o tratamento em conjunto, tanto com a psiquiatria, também a psicologia. Então, a primeira dica, lá vai, é importantíssimo, indispensável, né, a psicoterapia. Não dá, né, para amenizar, né, os sentimentos e os pensamentos das pessoas que sofrem com pânico, se não também tiver o conjunto com tratamento psicológico. Então, procure um psicólogo, procure uma psicóloga. Está aí os nossos contatos na tela. Quem estiver precisando, estiver em dúvida, né, gente, estamos à sua disposição. Temos o maior prazer, o maior carinho de atendê-lo, né, e de compreender toda a sua história de vida. Perfeito, Importante Daniel. também, Edson, né, e todos que estão nos acompanhando, que as pessoas que sofrem desse transtorno atualmente e que tomam medicamento, muitas das vezes amenizam o sofrimento e para de frequentar, né, a terapia. É onde vai haver, porque o psicólogo que vai estar trabalhando, por exemplo, falar da minha demanda, né, da minha abordagem, terapia cognitiva comportamental, a gente sempre vai estar observando os pensamentos dessa pessoa, pensamentos distorcidos, pensamentos automáticos, né? Aprendendo a história de vida dessa pessoa e entendendo como iniciou todo um processo e trabalhando as técnicas para desequilibrar a pessoa em relação aos gatilhos, desengatilhar o que está engatilhado. É verdade. Tá bom? Tá bom. Sim, ótimo. Daniel, essas colocações são espetaculares. Eu gostaria agora de chamar o nosso querido Tenente Tadeu Galli, Tenente Galli, do Exército Brasileiro. Gostaria que o senhor traga para o nosso público experiências como o Coronel Humberto trouxe em relação ao Exército Brasileiro. Seja bem-vindo, Galli. Muito boa noite a todos. Cumprimento aqui os profissionais que compõem esta live e especialmente a todos que estão conectados conosco neste momento, seja onde for. Quero esclarecer a todos que a minha função na minha carreira no Exército me fez me deparar com o pânico inúmeras vezes. E em todas elas que nos deparamos, nos encontramos no interior da selva, lugar hostil, lugar difícil acesso, difícil navegar nela. Se não tivesse sobriedade e confiança em nós mesmos, jamais estaríamos aqui falando. Mas isto ocorreu e tivemos que usar toda a nossa força combativa, tudo que sabíamos, tudo que tínhamos, tudo que éramos capazes de fazer e fizemos. Por isso estamos aqui hoje com um grande prazer, contribuindo nesta live para que alguém possa também sair de situações complicadas e caóticas. Então,
na minha vida, me deparei com coisas terríveis. Mas, por exemplo, cito aqui um exemplo muito importante e que vem de encontro ao pânico: o perdido na selva. A pessoa, quando se perde na selva, ele está envolvido pela esta massa arbórica, que é a selva amazônica, e ele não sabe como sair. E o perdido tem a particularidade, situação de... Porque está perdido, ele caminha muito e acaba não sabendo para onde está indo e perde todo o controle e não sabe o que fazer. É exatamente como alguém quando entra em pânico, não sabe o que fazer. Mas nós, que conhecemos estas coisas na Amazônia, temos uma sigla para propor aqui para aqueles que têm pânico. Chama-se ESAON. ESAON com S e com N no final. O perdido tem que lembrar desta sigla, ESAON. O que significa? De estacione. Tem que parar, porque quanto mais andar, mais se perde, mais se embranha na selva. Sente-se. O veículo locomotor dele lá na Amazônia é as pernas, os pés. Então tem que descansar o veículo locomotor. Alimente-se. O homem alimentado tem o seu moral elevado. Oriente-se. Aonde que eu estava? Da onde eu venho vindo? Aonde eu estou agora e para onde tenho que ir? Ele tem que se orientar. E depois que conseguiu a orientação, tem que navegar. Continuar indo, não desistir, porque você vai sair dessa enrascada que você se envolveu. Então, isso para o militar. Agora, vamos transpor isso para o pânico, para quem tem o síndrome do pânico. Estacionar. O que significa estacionar? Dar uma parada, analise o que está acontecendo. Tem que analisar. O que aconteceu comigo? Por que estou assim? O que está acontecendo? Se você não parar, você se envolve cada vez mais e não vai se encontrar. Sente-se, quer dizer, calma, relaxe, tenha tranquilidade nessa hora para raciocinar. Alimentar-se. O militar se alimenta com animais e selva. Mas aquele que está com o síndrome do pânico tem que se alimentar com coisa boa. Como o militar se alimenta com coisa boa lá na selva, ele sabe o que não é. O que tem o síndrome do pânico tem que se alimentar com coisas boas. Boas notícias, tem que se alimentar com mente aberta, receptivo no conselho que alguém dá, principalmente um médico na área psicológica, não é? Tem que receber isso aí. Coisas boas que tem que colocar para dentro. E evitar as más notícias, evitar comer alguma coisa que tem enzima, que tenha veneno, como a selva. Aquele que tem o pânico tem que evitar de comer coisas assim. Você não vai chegar, não vai dar certo, é o fim da picada, o fim da tua vida, eu não vou sobreviver. Essas coisas têm veneno e matam. Mas o militar e aquele que tem o pânico, que sabe comer coisa boa, vai colocar para dentro de si conselhos excelentes que os profissionais têm para dar. Depois ele vai se orientar, não é verdade? Vou me orientar de acordo com aquilo que for colocado para mim fazer. Eu tenho que ter esta orientação. Sozinho não consigo, tenho que ter alguma orientação. E depois que conseguiu ter esta orientação, seja lá como for, o doutor orientou ele desta forma, daquela outra, tem que procurar. Essa é a direção. E depois tem que navegar. Ter coragem de continuar existindo. Tem que ter coragem de continuar enfrentando as adversidades da vida. Então, este primeiro exemplo eu deixo aqui. Lembre-se dessa sigla ESAON com S e N no final. Quem tem esta sigla também é uma sigla salva-vidas. Se não tiver esta sigla, não se salva. Edson, devolvo para você. Perfeito, Gali. Eu vou deixar a palavra, mais um bate-papo entre o Daniel, baseado no que o nosso querido Gali falou. Daniel, dentre as questões terapêuticas dos nossos estudos, tantas leituras, né, que nós fazemos, e também Paulo França, vou pegar aí você também, viu? E também, Humberto Leão, o quanto nós estamos aprendendo com Gali, né? ESAO, estacionar, sentar-se, alimentar-se e orientar-se. Daniel, a palavra é sua. Obrigado. Então, muito bem, né, colocado
é um dos exemplos, né, que os militares sofrem sobre o pânico. E uma dica extraordinária, mas uma dica assim muito importante, muito boa mesmo, né? E eu não sei se todos perceberam, de todas as falácias que hoje já ouvimos, dá para se perceber que o pânico ele necessita de que você peça ajuda, de que você admita que você tenha esse problema, de que você não tenha vergonha de procurar essa ajuda e que essa ajuda existe. E se essa ajuda existe, uma das coisas importantes é que você não se isole da sociedade, que você busque esse acompanhamento. Porque hoje, um dos nossos objetivos, continuo falando, é levar até você o conhecimento e uma estrutura para que você possa viver. Porque o pânico, para quem não sabe, não tem cura, não é isso, Edson? É uma enfermidade psicológica e ela precisa ser tratada continuamente. Mas Perfeito. ela pode ser amenizada e você pode aprender a viver com ela. É por isso que existem técnicas para que você aprenda dentro da psicoeducação, da psicoterapia, como lidar com esse transtorno. E, continuando o meu objetivo, que é sempre estar levando sugestões e dicas, né, do nosso trabalho como psicólogo, existem pessoas que se aprisionam, o que nós chamamos de pensamentos distorcidos. E um dos pensamentos que, para você realmente fazer uma avaliação aí em casa, se você está com esse problema ou está começando a ter esse problema, coisas que a gente leva em consideração, você que não sabe, nós psicólogos e até mesmo os psiquiatras, porque nós temos colega psiquiatra também que são terapeutas, né? E a gente leva muito em consideração, pessoal, a questão da duração, da frequência e da durabilidade do seu problema. Então, não é porque hoje estamos vivendo um problema mundial, que é o Covid-19. É evidente que também ficamos em pânico, mas não podemos lidar com esse pânico ou intensificar esse pânico na nossa mente por 24 horas. Perfeito. Porque uma das coisas que a gente precisa levar em consideração é dessa máquina, né, perfeita, criada pelo Criador, chamado mente, né? A nossa mente, já demos essa dica e vamos continuar dando, a gente lida muito com a questão da situação, pensamento, sentimentos Perfeito, e Daniel. comportamento, que é a fórmula do ABC. Se você ficar ligado 24 horas em propagandas ou até mesmo em mensagens negativas sobre o problema atual, esses pensamentos estarão ligados e engatilhados a uma permissividade negativa. E, é claro, se você pensa, você sente. Se você sente, você se comporta, não é isso, Edson? É verdade. Então, uma das coisas que as pessoas precisam se desligar é de alguns pensamentos, que quando essa crise começa a se aproximar, que é um medo absurdo, né? É a perda de controle, né? É a questão de que vai desmaiar, de que vai morrer, e de que está enlouquecendo. Então, você pegar o seu pensamento, como uma das dicas importantes que o nosso colega Tadeu Galli acabou de nos informar, pare, reflita, né? E tenta, principalmente, controlar a respiração. Porque está ligada à questão também fisiológica, não é isso, Edson? Perfeito, e aí, mais Daniel. frente, eu vou dar outras dicas também. Essas informações são importantíssimas. Eu gostaria de fazer um link agora entre o Coronel Humberto Leão e o Tenente Galli, dentro das experiências de vocês dois, né? Literalmente na frente da batalha. Coronel Humberto Leão, a palavra é sua. É importante colocarmos o atendimento pré-hospitalar, né? Os primeiros socorros para uma pessoa que ela vai fazer para ela mesma ou para um familiar, um amigo que está mostrando ali uma situação de crise. Esses sintomas físicos, como o Dr. Paulo colocou. O que é feito com relação ao protocolo de SAMU, protocolo de resgate? A posição que nós colocamos a pessoa, que é aquela mais confortável, geralmente é semi-sentada, seja numa poltrona ou na ambulância, numa maca de uma ambulância. Aquela que está com ânsia de vômito, que pode ter vômito, nós colocamos na posição lateralizada, que é a posição de recuperação. No caso de viaturas de serviços de emergências médicas, nós só ministramos oxigênio se o oxímetro de pulso mostrar lá um índice menor que 94 de saturação. Muitas vezes ela não está com oxigênio reduzido e nem é fornecido oxigenoterapia.
mas é importantíssimo tentar acalmar a vítima, ganhar confiança e o trabalho de respiração. A técnica mais recomendada por vários médicos é realmente a pessoa inspirar aí em 3 ou 4 segundos e expirar lentamente 5, 6 segundos. Você começa, ao longo de alguns minutos, ter uma redução da frequência cardíaca. Então, isso é nítido, a coloração do rosto já melhora, tal. Mas nós não podemos, naquela pessoa que não tem exames comprobatórios que ela está com a saúde perfeita, não podemos descartar uma possibilidade de ser um infarto, um AVC. Então, sendo um caso novo e que não tem exames comprobatórios, a gente encaminha pronto-socorro. Já aquela pessoa que já foi toda orientada, fez exames, ela está bem de saúde, foi diagnosticado transtorno de pânico, ela já tem as orientações do médico e do psicoterapeuta, do psicólogo, como ela deve agir. E ela faz o auto-socorro dela. O importante é realmente, como o doutor Daniel colocou, ela tirar o foco dos pensamentos negativos, não lutar contra eles, mas quando vem o pensamento negativo, como se fosse uma nuvem passando no céu, ela não questiona, não julga, não luta contra ele, põe o foco na gratidão por todas as coisas boas que aconteceu para ela, esperança, confiança que ela está bem. Aqueles exames são importantíssimos. Olha, eu não tenho problema cardíaco, eu não tenho problema respiratório, eu não tenho problema neurológico, eu estou bem. E está tendo uma descarga de adrenalina, está tendo um alarme falso, eu estou hipervigilante, estou ansioso e está transbordando o copo, está transbordando água no copo. É importante daí a pessoa e o psicoterapeuta vai orientar isso aí, como que está a vida dela. Você abraçou muitos compromissos, está sendo muito cobrado, está sendo mais altruísta do que você pode ser, né? Em tempos de pandemia, uma frase que eu vi hoje mesmo da minha esposa Cíntia, que é psicóloga, você não está preso em casa, você está protegido. Não pense, né? Você não vai ser um paciente, pense positivo, você tem que ser paciente, ter paciência durante a pandemia. E os familiares, os amigos, orientar também, vão pensar positivo. Não fica, como foi colocado aqui, muito importante, se alimentando, como o comandante Gali colocou, não se alimentar 12 horas de notícias ruins na televisão. Não tem mente que suporta, nem lá no corpo de bombeiros, no policiamento ostensivo, já tem muito contato com tragédia. Chegar em casa e ficar com telejornais carregando o dia inteiro, ou a noite inteira de notícias pesadas, como que vai ser o sono? Temos que ter sono tranquilo, atividade física, né, oração, meditação, temos que cuidar da qualidade de vida para poder sair dessa. Obrigado, tá excelente as informações da live. Perfeito. Paulo, a palavra é sua. Oi. Então, é importante fazer uma complementação e até falar, parece que eu combinei alguma coisa com o Tenente Gali, mas não combinei nada com ele, né? Porque essa sigla corresponde muito bem a algumas estratégias mesmo técnicas que alguns familiares e alguns pacientes deveriam seguir, né? Lógico que ele citou aí a sigla ESAON, né? Aquele parar e permanecer quieto, calmo, né? Isso aí é o primeiro passo mesmo, e é a primeira recomendação para alguém que está diante de uma pessoa que esteja tendo um ataque de pânico, né? Orientar que a pessoa permaneça calma, que ela pare, entender que este ataque de pânico ele tem um começo, o meio e o fim. Ele vai passar, aquelas sensações e aqueles pensamentos assustadores, eles vão cessar. E entender que o ataque, apesar de assustar muito e dar aquela sensação de quase morte, ele não mata, ele não enlouquece, né? Que é um sentimento que as pessoas geralmente têm. E no momento do ataque, o ideal é exatamente isso, respirar lentamente. E isto vai reduzir os sintomas do ataque, todo aquele medo, todo aquele pavor. E nesse momento da respiração profunda e rápida, ela nem é boa, porque ela pode causar alguns sintomas físicos provenientes, característicos do pânico. Então, é justamente buscar que a pessoa calme, que ela faça uma respiração mais lenta, né? E orientar a pessoa que ela pense mentalmente, que ela entenda mentalmente que isto é um ataque de pânico e que esses pensamentos e essas sensações assustadoras logo vão passar. É lógico que é sempre bom recomendar que, a partir do momento que essa pessoa tem repetidos ataques de pânico, é sempre bom
mencionar que existe um protocolo, um prognóstico que vai definir um pânico, né? Que o médico ele está capacitado para definir uma pessoa que tem o transtorno de pânico, e não simplesmente a pessoa dizer eu tenho pânico. Ninguém tem o pânico assim, né? É lógico que ele é um conjunto de sintomas, como eu já falei, mas a pessoa, na verdade, se ela tem a sensação de que ela está tendo, ela tem que buscar, ou então aquela pessoa que já está diagnosticada com um transtorno de pânico, buscar a psicoterapia, buscar o multidisciplinar, ok? Importantíssimo essas suas colocações. Eu gostaria de passar agora para o Daniel. Daniel, gostaria de mais algumas sugestões suas em relação também, que nem o Paulo acabou de passar, para que depois a gente passe mais um pouquinho para o Gali, para nós ouvirmos, e depois nós vamos para as considerações finais dessa nossa live, dessa sexta-feira, que estamos levando informação para todos vocês. É muito importante o conhecimento, porque com conhecimento a gente consegue superar e nós vamos sair dessa crise, não só do Covid-19, mas de toda a crise que estamos passando, sociopolítica, cultural, e vamos transcender, com certeza, depois de toda essa crise que nós estamos passando. Daniel, os seus outros tópicos aí em relação ao pânico, para depois nós irmos para as conclusões finais. Tranquilo. Muito bom. Continuando a questão das dicas, é importante também, pessoal, a gente entender que quando se inicia um processo de pânico, é claro que está havendo uma durabilidade intensa na ansiedade desse indivíduo. A ansiedade é um sentimento natural, todos nós se sentimos ansiosos. Por exemplo, irmos numa festa de aniversário, a uma entrevista de emprego, a fazer uma live, né? Tudo gera uma certa ansiedade. Agora, aprender a lidar com essa ansiedade é uma questão de estrutura, e devemos aprender. Então, hoje, no momento que estamos atravessando do Covid-19, eu sempre costumo dizer assim, a ignorância de algumas pessoas, ignorância no sentido de ignorar as informações e as precauções que precisam ser tomadas, leva a sociedade a um pânico maior, você a se sentir mais ansioso. Ignorar as informações, ignorar as precauções é uma questão de ignorância. Sair de casa sem máscara, sair de casa sem luva, sair de casa desnecessariamente vai levar você a uma crise maior, podendo colocar em risco a sua saúde e, quando voltar, a saúde dos familiares que estão em casa. Então, se hoje estamos vivendo um momento de monotonia, de ficar dentro da nossa residência, e se isso te gera ansiedade, te gera inquietude, então o problema não é do momento, o problema é estar com você. Então, hoje, mais uma vez, lembro você que está nos assistindo. Estamos aqui para isso também. Ligue para os nossos profissionais, iremos conseguir também ajudar você de uma maneira melhor a viver esse momento de isolamento. Porém, voltando ao nosso transtorno do pânico, que estamos falando desse tema importante, existe uma questão fisiológica. A pessoa que tem um episódio ou um ataque de pânico, ele fica contraído, os seus músculos ficam contraídos. Então, uma das técnicas muito eficaz, muito importante, é a técnica do relaxamento, na qual nós podemos recomendar para você o yoga. É muito importante essa técnica, ela é muito boa, ela é muito eficaz, né, que vai ajudar você a relaxar a sua musculatura, certo? A prática de atenção plena, que é a prática da meditação, que é onde vai ensinar você ou reeducar você, né, a lidar com os seus pensamentos, né, os pensamentos distorcidos, os pensamentos negativos, certo, gente? Que é a técnica do Mindfulness, que hoje, né, a maioria dos profissionais da terapia cognitiva comportamental é experiente, né, e sabe lidar com essa técnica também. É mais uma dica para você que está passando por essa situação recorrente, tá bom? Ô, Daniel, você está com a palavra aí, Daniel? Deixa eu fazer uma pergunta, deixa eu transferir uma pergunta da Jacira Saré. O autocontrole é fundamental para não chegar ao pânico? Como manter esse autocontrole? Essa é a pergunta da Jacira. Para quem é essa pergunta? É o Daniel. O Daniel está dando continuidade, depois eu passo para você, Paulo. Daniel, a Jacira, o autocontrole é fundamental para não chegar ao pânico? E como manter esse autocontrole? Pega o gancho aí do nosso colega, né? Do nosso tenente aí, o Tadeu Gali.
essa sigla dele que ele nos citou, é de extrema importância essa técnica. O autocontrole, é claro que nem todos nós, todo ser humano, não vai ter mediante uma situação que você nunca vivenciou. Por exemplo, se você nunca foi assaltado, você não sabe como você vai reagir. Você nunca foi a uma entrevista de emprego, você não sabe como você vai reagir. Então, esse autocontrole exige de você um equilíbrio. Então, vem a técnica. Pare, pense, relaxe e deixe a sua mente criar os próximos passos, para que você não deixe o pânico dominar você e você não conseguir ação. É por isso que vem as técnicas, Eduardo. Perfeito, Daniel. Ô, Paulo, dentro da mesma pessoa a teoria, o autocontrole é fundamental para não chegar ao pânico? Dentro da sua linha de trabalho, como você responderia? A própria palavra já diz, né? Controle-se você mesmo, o autocontrole. Ou seja, a pessoa, com o passar do tempo, ela vai desenvolvendo estratégias para este autocontrole, para ter este controle diante de uma situação difícil. É óbvio que, como o Daniel falou, se a pessoa não tem a experiência sobre determinado evento, ela vai ter que, naquele momento, durante o evento, naquele instante, buscar a estratégia adequada para se manter calma, para buscar o controle exatamente como é devido naquele instante. Então, é assim, ela vai usar os recursos, as experiências que ela tem. O fato é que, assim, diante de uma situação estressante, é claro ter reações físicas muito fortes, e pode ser que isso faça com que ela perca totalmente o controle dela própria. Perfeito, Paulo. Por isso que o importante lá do nosso amigo Gali, mantenha a calma, é o primeiro passo, mantenha a calma, que aí o controle você recupera. Perfeito, Paulo. Nós temos uma pergunta aqui para o Coronel Humberto. Coronel Humberto, como a polícia está lidando com a saúde mental dos nossos heróis de farda? Essa é a pergunta. Vamos lá, o serviço de psicologia. Sim, o serviço de psicologia, o serviço médico da Polícia Militar aí, que também, lógico, atende o Corpo de Bombeiros, que é um comando aí da Polícia Militar, evoluiu muito nos últimos anos, em crescendo bastante, o atendimento, até, vamos dizer que o acesso está melhorando muito em relação ao que eu conheci no final dos anos 80, que eu conheci nos anos 90, então vem melhorando bastante. Mas nós precisamos também de apoio do governo. Então, hoje, os policiais, por exemplo, pagam em complementação, voluntariamente, pagam para uma ProPM, por exemplo, que é uma forma de contribuir, aumentar os recursos para que se melhore a assistência, né, médica, psicológica para os policiais militares. Então, nesse ponto de recursos do Estado, do governo, é algo que deve melhorar. Nós também, muito na questão, eu como conselheiro da Defenda PM, temos uma luta muito forte pela questão salarial, né? No caso específico do Estado de São Paulo, que tem uma das piores remunerações do Brasil para todos os policiais, né, civis, militares, bombeiros. Isso atrapalha muito. Por quê? O policial, o bombeiro, o servidor público, o professor, todos tem que ter no seu momento de folga, com lazer, né, com para a espiritualidade. E se ele sufoca todas as suas folgas fazendo bicos para complementar a renda, para poder pagar as suas contas básicas, né? Supermercado, água, luz, vestuário, tudo mais, ele vai ficar realmente sobrecarregado só com serviços externos, viram um sacerdócio, e essa falta de lazer, espiritualidade, descanso, boa alimentação, né, os exercícios físicos, isso vai sobrecarregar, e aí o copo pode trincar, como a gente colocou essa metáfora. Mas a corporação tem evoluído, né, tem um norte a seguir, a ser atingido, né, mas eu acompanhei até no Corpo de Bombeiros a implantação, há 4 anos atrás, do serviço de psicologia, já com encaminhamento de vários profissionais. Tivemos grandes que percebemos profissionais que estavam um pouco alterados, perturbados com aquela emergência, com as vítimas, e fizemos o encaminhamento e foi muito bom, não houve baixas, houve, na verdade, uma boa aptidão, né? uma restauração,
E isso melhorou. No passado era bem mais difícil. Eu queria colocar, se me permite, alguns números aqui do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, tá? Eu tive acesso, 67% das pessoas que estão com sintomas de transtorno de pânico, elas mantêm segredo. Isso não é diferente entre professores, policiais, civis, comerciantes, não é diferente. 37% dos que têm transtorno de pânico, eles oferecem resistência ao tratamento. Tá? E 10% da população mundial vai ter algum momento um ataque de pânico. 4%, no caso do Brasil, vai ter ataques repetidos e ser diagnosticado pelo profissional de saúde mental como transtorno. São números importantes para todo mundo observar o seu familiar, verificar os sinais, estar atento aos sinais para conversar, acessar aquela pessoa, não deixá-la sozinha e recomendar tratamento e procura de ajuda. Perfeito. Tem um recadinho aqui, mandaram assim, ó, por favor, não encerra que tá ótimo. É que nós nos programamos aqui 1 hora, porque dentro das questões de uma escuta terapêutica, vamos falar assim, os 50 minutos está dentro de um patamar, de um consentimento. Mas nós vamos manter por mais alguns minutos a nossa live. E tem uma pergunta aqui para o Gali. Gali, fizeram a pergunta aqui, gostaria que o senhor respondesse. Diante de tudo que está acontecendo, como o senhor está enxergando o mundo neste momento e que conselhos daria para amenizar o sofrimento e pânico? Essa pergunta é feita pela Elisângela. Elisângela, obrigado pela pergunta. O exemplo de um caçador exímio, não é? Atuando dentro da selva. Quando ele não pode resolver o problema rápido de conseguir uma caça, então o caçador exímio ele procura uma comedia, uma árvore que produz frutos que aquele animal que ele está interessado em caçá-lo come daquele fruto. Então ele monta ali a sua espera ali. Ele vai ter que usar o dom da paciência, essa maravilhosa ferramenta, e esperar o momento certo. Temos que olhar o mundo com esta pandemia e ter paciência, não é? Observar, tem as autoridades sanitárias que, para tanto, foram formados para isso, e temos que atendê-los também, toda a classe médica, toda a ciência, temos que atender, e as autoridades constituídas em todas as nações. Agora, a nossa parte, temos que observar e tirar proveito da situação. Se temos que ficar na espera, como é o caso que estamos dentro da nossa casa, não é? Não podemos sair, estamos na espera, aguardando o momento certo. E quando chegar o momento certo, temos certeza absoluta que vamos saber exatamente como agir. E o caçador exímio vai agir na hora certa e vai conseguir aquilo que ele quer. E aquilo que nós queremos é sarar. Aquilo que nós queremos é saúde. Aquilo que nós queremos é um mundo liberto. Nós queremos conseguir ir adiante. Precisamos, então, ter um pouquinho de paciência neste momento que requer isto. Por isso, vamos ficar nesta paciência. Se me for possível, quero me reportar sobre uma parte que, quando o coronel Humberto falava a respeito das emergências médicas que tinham que atender, me reportou, a minha mente viajou há muitos anos atrás, numa fronteira do nosso país, não vou dizer exatamente o lugar por questões éticas mesmo, não é? Mas estávamos numa fronteira, trabalhando operacionalmente naquele lugar. E um dos meus subordinados teve um estresse cardíaco. E ele teve problema cardíaco por causa do estresse, que não era pequeno. Nesse momento, estabeleci as comunicações. Estava muito longe de Manaus. Muito longe. As aeronaves nos levaram lá. Então, estabelecendo as comunicações, me colocaram em contato com o médico de dia de serviço no Hospital Militar da Guarnição de Manaus. Então, eu não sou médico. Mas eu tive que, diante dos meus subordinados, que estavam olhando o que eu iria fazer, eu tive que atender o meu subordinado enfermo, como se médico fosse sem ser. Mas acompanhando pelo rádio o que o médico de dia no hospital
de Manaus, da guarnição de Manaus, me dizia. Então, eu atendi ele com o que eu tinha e sem conhecer medicina como um médico conhece. Mas ele me passando as informações e eu tive que fazer este serviço. Detalhe, aí no caso era eu que não podia mostrar pânico de maneira nenhuma para os meus subordinados. Então, eles observaram a minha tranquilidade e a minha vontade de ajudar aquele profissional que estava ali enfermo. E eu tive que fazer, irmãos, da tripa coração, para poder não passar pânico para eles, e nem eu poder ficar em pânico também. Com isso, mostrando aquela tranquilidade, aquela calma, que estava controlada dentro de mim, mas que existia a preocupação, existia a importância do assunto, mas estava controlada dentro de mim, eu tive que fazer estas coisas calmamente, conforme recebi as instruções. E fiz, e deu certo, e ele não pereceu. Perfeito. O que quer dizer isso? Qual é a mensagem? Que o enfermo de pânico obedeça exatamente a orientação do seu médico, que ele sabe o que tem que ser feito. Você é apenas uma ferramenta para você se livrar. Aquela pessoa que está com pânico se tornará uma ferramenta para tirar o pânico de dentro de si mesmo, acompanhada pela orientação de um profissional como esses que nós temos aqui hoje. Eles são profissionais de escola, então temos que ouvi-los. Então, quando Perfeito, Gali. o coronel falou, me reportei a isto. Perfeito. Estão surgindo várias perguntas aqui. Agora eu gostaria que os psicólogos, quando respondessem mais assertivamente para que o tempo não passasse muito, tá bom? Pergunta, o Daniel, você vai responder essa pergunta, depois o Paulo vai responder a outra, e por último o Coronel Humberto tem uma outra pergunta aqui. Daniel, pergunta da Cristiane Burti. Quais as dicas para a saúde mental em que está em confinamento, isolamento social? Quais as dicas? Legal. Numa outra oportunidade eu trabalhei sobre essas dicas, eu vou de novo manter elas. Existe hoje uma, né, essa mudança, ficamos mais tempos em nossa residência porque mudamos de rotina. Não podemos ir ao trabalho, à escola, lugares onde praticamos certos lazeres, academia, né, uma atividade física fora do nosso lar. Então, o que devemos fazer hoje dentro da nossa residência? A primeira dica referente a isso é ter hoje um contato mais direto e afetivo com a família. Então, eu aconselho uma dinâmica de grupo, família na sala, né? Colocar uma mesinha no centro e trabalhar essa dinâmica de grupo. Eu tenho sempre uma tarefa muito bacana que vai dar assim muitos risos, né? É a questão do pontos positivos e negativos. Cite 5 pontos negativos meus, eu sinto 5 pontos negativos seu. E depois eu cito 5 pontos positivos meus e você cita 5 pontos positivos seus. E dá uma brincadeira bem legal, bem assim, contagiante e bem extrovertida. Uma outra também que a gente pode trabalhar dentro da nossa família é a questão de colocar hoje a questão da leitura em prática. Boas leituras, bons livros, bons sites, bons filmes para ser visto com a família, né? Principalmente aí a gente indica filmes. Tem um filme que hoje eu indico para toda a família ver, gente, O Milagre da Cela 7. É um filme muito terapêutico, muito bom para ser visto. Continuando as dicas, pessoal, é importantíssimo uma técnica de respiração quando a pessoa está num ataque de pânico, a respiração diafragmática. O humano ele aprende a respirar de forma incorreta. Nós respiramos a maioria das vezes com o nosso tórax. E com a respiração diafragmática, você aprende a voltar à respiração normal. E você vai diminuir, né, a ansiedade do ataque de pânico com essa técnica. Fique longe da cafeína, do álcool, do cigarro e de outras substâncias químicas. É importantíssimo quem sofre desse transtorno também, tá? Muito importante ter o sono, né, de pelo menos 8 horas, é uma recomendação médica. Importante sabermos também a dividir qual é o papel da psiquiatria e o papel da psicologia. O psiquiatra vai entrar com as questões medicamentosas e o psicólogo vai trabalhar na terapia as questões dos comportamentos e pensamentos catastróficos. Importante sabermos essa diferença também, pessoal, tá?
gente, lembrando sempre que dor compartilhada é uma dor diminuída. Então, se você falar do seu problema, que é uma das questões da terapia, você vai estar diminuindo a sua dor. Não desista de você, porque hoje existe uma equipe multidisciplinar que pode estar te atendendo gratuitamente, que é um dos objetivos do nosso projeto. Obrigado. Perfeito, Daniel, obrigado. O Lindsay tinha feito essa pergunta e você já respondeu, né? Qual a diferença entre psicologia e psiquiatria? Então, Lindsay, o Daniel já respondeu a sua pergunta e vou passar a pergunta agora do Cileide Barbosa Diniz. Paulo, gostaria que você respondesse. Existe algum exercício específico para manter a calma antes de acontecer ou quando estamos em um momento de pânico? Sim, existem exercícios como, por exemplo, exercícios respiratórios, né? Se a pessoa, ela imediatamente, durante um ataque de pânico, ela começar a respirar calmamente, estratégia muito boa para ela começar a recuperar todos aqueles sinais de bem-estar. E o Humberto Eco, que inclusive a mudança da respiração já muda, altera a cor da pessoa, já começa a deixar ela um pouco mais calma. Isto é o primeiro passo para uma pessoa que está tendo um ataque de pânico. Manter a calma e fazer uma respiração mais lenta. Objetivamente é isso. Perfeito, Paulo, perfeito. Eu vou responder essa pergunta aqui da Valdirene Borges. Ela pergunta aqui, ó, como podem do setor de segurança privada em relação ao transtorno do pânico? E a continuação diz assim, pois é um setor muito carente e não há investimento. O Valdirene, esse grupo de profissionais, ele passa por psicólogos credenciados da Polícia Federal. É de suma importância você sempre procurar profissional habilitado, capacitado, que tenham princípios éticos, porque nós sabemos que em todo lugar tem profissionais e profissionais. Então, profissionais da segurança privada, né? Quando vocês são classificados como números, né, de produção, esse profissional, esse psicólogo que exerce essa função de giro, ele não está ali para olhar de forma humana para você. Então, eu oriento, procure profissional capacitado, gabaritado, que respeite os princípios éticos. Esses profissionais de segurança também são da linha de frente também. Então, a minha orientação é procurar psicólogos que tenham a capacitação de fazer uma avaliação psicológica baseada nos princípios éticos. E quando você tem esses princípios, uma triagem muito mais adequada, você consegue falar o não para aquele vigilante, aquele segurança do setor privado, e ele vai ter essa escuta, porque ele está sendo respeitado, ele está sendo humanizado, ele não é um número. Coronel Alberto, pergunta para o senhor. O que fazer na hora do pânico? Como lidar com essa emergência? Como alcançar a vítima? Sim, eu queria até já complementar o que o Daniel colocou, ele já ofereceu um filme maravilhoso para todos assistirem. Existe um livro de um autor muito conhecido, muito competente, que é o professor Delfino Mendes, que está gratuito na internet. Está gratuito, o autor liberou os direitos, que é o Vencendo o Pânico Sem Drogas. Para quem já está já na trajetória já da psicoterapia, como um complemento, né, para essas pessoas. Então, é um livro a ser lido. E justamente ele coloca 4 palavras-chave, né, para a pessoa enfrentar esse momento, além das técnicas colocadas aqui pelo Dr. Paulo, Dr. Daniel, né, as dicas aí também do comandante Gali, sensacionais. Esse autor do Delfino Mendes fala da confiança, o relaxamento, a paciência e a gratidão. É uma sequência que durante a crise, né, você confiar que você, né, não tem uma emergência médica, você não está com um problema grave, já foi diagnosticado, então você tem orientação do terapeuta como lidar com isso em casa. Na sequência, buscar, então, e aí tem a posição corporal, a respiração que os doutores colocaram aqui, tá? Ter paciência. Nossa, daqui 5 minutos eu fico bem, daqui 10 minutos eu vou me curar em 2 meses, 3 meses, já é ansiedade, isso não pode, tá? Paciência, não ter ansiedade em quanto tempo vai passar, quanto tempo eu vou me curar, quantos dias, meses, e a gratidão. A gratidão, você traz a parte positiva, você combate o medo, que é a antifé. Medo é antifé. Então, você tem que ter uma fé, acreditar e emanar tudo de bom que te aconteceu. Agradecer a Deus realmente.
né? Todo mundo, eu vou falar brincando aqui que meu colega é mais azarado que eu conheço, ele tem um monte de várias vitórias na vida dele. O que mais ele se diz azarado, né? Tem várias vitórias na vida dele, então tenho que agradecer, né? O dia de hoje, né? O dia de hoje é motivo de gratidão. Isso é importantíssimo. Então, você pode ter crise, podemos ter um ataque cardíaco, ter pernas trêmulas, uma tontura, né? Eu já tive em grandes emergências, aquela pressão toda, tive que parar um pouco, respirar, reorganizar a cena da catástrofe, grandes ocorrências, reorganizar para começar a trabalhar. Tive que parar e me orientar, como foi colocado pelo colega do Exército. Então, crise pode ter. Reação de desespero, não. Vai ter a crise, sintomas, fica quietinho, vai lá, segue essas técnicas, mas fala, não vou ter reação de desespero, eu vou confiar. Né? Deus está no comando e vamos nessa, né? E aí consegue vencer o pânico. Perfeito, Humberto, pelas suas colocações. A última pergunta aqui, a Maria Auxiliadora, eu vou responder. Ela diz assim, meu neto de 8 anos não dorme direito com essa epidemia. Como posso ajudá-lo? Eu vou responder, Maria Auxiliadora, não só a sua pergunta, mas vou ampliar aqui essa questão. O seu neto precisa brincar mais. Veja o que ele está ouvindo, assistindo, veja como é que ele está lidando, como está a alimentação dele. Quando fala brincar mais, não é levar tudo na brincadeira, mas não só o seu neto de 8 anos, que precisa brincar mais, é viver a idade dele, como nós também. Nós precisamos levar mais leve as questões. O transtorno do pânico, às vezes, é a intensidade de pressão psicológica, social, financeira. Tantos estão passando por problemas financeiros agora devido ao Covid-19. Então, o que o Humberto falou é importantíssimo. Respira. O que o Gali falou é muito importante também. Né? O que o Paulo França pontuou, o que o Daniel pontuou. Então, precisamos levar mais leve essa nossa vida. Porque muito mais leve a gente consegue transcender toda essa questão que estamos passando. E para as nossas conclusões finais, eu gostaria de levar a fala agora para o Paulo. Paulo, para as suas conclusões finais, Paulo, eu agradeço imensamente por você participar da nossa live. Né? O projeto social Psil, ele começou na cidade de Mauá, transcendeu para Fortaleza através do Paulo, depois pulou para o Daniel lá no Amazonas, e agora estão em outros países, porque o atendimento hoje é online. Nós podemos, através até da normatização do Conselho Federal de Psicologia, que diga de passagem, parabéns pelo Conselho, na hora que você viu a necessidade, não ficou seguindo, não é que não foi seguindo protocolos, mas liberou para que todos os psicólogos pudessem exercer a sua função com muito carinho e com muito amor. Paulo, suas conclusões finais. Ok, colega Edson. Então, é o seguinte, eu gostaria de fazer uma costura, né, para finalizar, bem lembrando do que eu falei ontem, né, fazendo uma analogia entre a história mitológica e um pouco da nossa realidade atual, pegando um pouco o início daquela nossa conversa. Aquele ser mitológico, né, que eu me referi, portanto, o pânico, ele não está dentro de nós, ele está fora de nós. Ele não pertence a nós. Ele pertence a uma floresta qualquer que ele guarda. Então, algumas pessoas dizem: eu tenho transtorno, eu tenho síndrome do pânico. Eu penso que talvez essa seja uma medida, uma estratégia que essas pessoas possam construir um novo pensamento a respeito do transtorno, lembrando bem disso. Você não tem pânico. O pânico está fora de você, assim como aquele ser mitológico está lá na floresta. O que você possui são sentimentos e sensações que, em determinados momentos, parecem desalinhados e precisam de ajustes. E, neste momento, você, nós atravessamos uma grande floresta, né, dentro dessa pandemia. E esse ser mitológico está nos assustando de vários modos. E cada um de nós está enfrentando ele de uma determinada maneira. Mas lembre-se, como qualquer crise de pânico, isto passa. E mais do que ter o pânico, o que nós temos, sem dúvida alguma, são recursos internos, prontos para serem ativados e, assim, diminuir a ocorrência desses sentimentos. Isto sim está dentro de nós. Basta que saibamos lidar com eles
para passar por tudo isso. E nós, se nos sentirmos incapazes, existem profissionais que podem nos ajudar. Por exemplo, os psicólogos e colegas do PSIL, além de tantos outros espalhados por aí. É este recado que eu queria dar para vocês. Um grande abraço, boa noite. Obrigado, Paulo, pelas suas colocações de suma importância, as suas explanações. Gostaria de passar agora a palavra para o Daniel. Daniel, as suas conclusões finais em relação a esse tema, né? Um tema que nós ficamos debatendo durante outras lives, né? Então, Daniel, a palavra é sua para as suas conclusões finais. Obrigado. Primeiramente, agradecer, né, ao Divino, a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, pela oportunidade, pela vida, pelo dom da vida, né, por esse presente que Ele nos deu de estar respirando mais um dia, com saúde, com disponibilidade, de compartilhar com vocês o meu conhecimento, né, e de estar junto hoje com essa equipe multidisciplinar, muito capacitada, e de falar a todos a importância do projeto EPSIL, né, com esse grupo de psicólogos à disposição da sociedade, né, seja na sua cidade, onde você estiver, o projeto PSIL também com o projeto Equilíbrio. Hoje sabemos que, em função do Covid-19, né, a proporção do uso de substâncias lícitas e ilícitas, né, que são as drogas, estão só crescendo. Então, se você está tendo problema com drogas, entre em contato com a gente também, que a gente terá o maior prazer de te ajudar e a gente caminhar, né, para os tratamentos adequados. E eu queria finalizar da seguinte forma: quando o Coronel Humberto se colocou na questão da fé, e cada um tem o seu conceito, né? E eu também tenho o meu, eu queria compartilhar com todos. Fé é ver o invisível, realizar o impossível, né, e acreditar no inacreditável. Isso é fé para mim. E trabalhar nessas considerações finais a questão da espiritualidade. Todos nós deveremos praticar espiritualidade no nível mais avançado hoje, na situação que estamos vivendo. Espiritualidade não é religiosidade. Espiritualidade é buscar por esse equilíbrio espiritual interno, se aproximar desse ser divino que nós chamamos de Deus. Praticar suas rezas, suas crenças, né, suas orações, se reaproximando ou se aproximando mais do nosso superior. E a palavra final, gente, eu deixo essa frase para vocês. Agindo Deus em sua vida, quem impedirá? Obrigado a todos. Obrigado, Daniel, pelas suas palavras. Gostaria agora de transmitir a palavra para o Gali. Gali, as suas conclusões finais e toda a sua que você trouxe nessa noite para nós. Deixo aqui também, nessas considerações finais, esta fala para todos que estão conectados conosco. Você nasceu antes do pânico. O pânico veio depois para se apresentar. E você o conheceu? Então diga, muito desprazer de ter lhe conhecido, não é? E continue a sua jornada. Como disseram já da fé, e muito bem falado, a fé remove montanhas. Então, se isto nós temos como norte na nossa vida, certamente a montanha começou a ser removida já nesta live. Então, creia e confie que você pode sair disso, que isso não vai lhe afetar. Tenha firmeza, controle e vá adiante. Não envergonhe de lutar e de pedir ajuda. No combate, quando alguém está ferido, e ele nunca tem vergonha ou fica calado, estou ferido. Não, ele fala, preciso de ajuda, estou ferido, me socorram. Nessa hora, acontecem coisas maravilhosas no campo de batalha. Então, você não está sozinho e vai ser ajudado também. Certamente por Deus e por esta equipe maravilhosa que Deus montou nesse teatro de operações. Boa noite a todos. Obrigado, Gali, pelas suas palavras. Sem palavras, literalmente, né? Humberto, suas conclusões finais. Vamos lá. Agradecer a todos. Uma live, aprendi bastante aqui. A gente vem para passar nossa experiência e acaba aprendendo bastante. Amigos, vamos combater aquele vírus que instalaram no software do nosso pensamento. O hardware é bom, certo? Mas é que é o vírus do EC.
e se eu ficar solitário, e se eu ficar doente, e se eu perder o emprego, e se eu não conseguir outro para quem já perdeu, acaba com esse vírus do e sim, porque excesso de preocupação não resolve problema. Você não colocava vários boletos ali para o excesso de preocupação, então não resolve. Para com esse vírus do e sim e vai para o lado da fé, da confiança. Uma frase bacana aqui, a diferença entre o possível, né, e o impossível está no tamanho da vontade e do amor no coração. Tá? Essa frase aí que aprendi com meu pai, o Dr. Francisco Leão, é muito importante porque eu já ouvi médicos, uma minoria, né, do passado, falar que pânico não tinha cura. E hoje, faz mais de 10 anos, tenho vários amigos aí que não tiveram mais. Então é muito bom você ouvir de pessoas que nunca mais tiveram. Tá? Então a diferença entre o possível e o impossível é a força de vontade e o amor no coração. Tá? Finalizando, faça o seu melhor no dia a dia, dentro do que é possível. De palavras, já ouvi do Mário Sérgio Cortella, né? Faça o melhor que você puder, mas dentro do que é possível. Se abraçar o mundo, né, você pode estar exagerando e se prejudicar com isso. A vida tem que ter equilíbrio. Vai passar, essa pandemia vai passar, né, uma crise oportunidade de refletirmos e melhorarmos como seres humanos. Os planos de Deus, meus amigos, são muito mais altos que os nossos. Em crise, podemos sim ser melhores. Eu não quero sair dessa pandemia como eu era. Eu quero sair melhor, né, aperfeiçoado. Então, é uma grande oportunidade. Deus, em você, é a melhor versão de você. Então, para todos esses sentimentos, põe no comando de Deus. Ele criou o corpo, criou o universo. Deus está no seu comando. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer, vou me cuidar, procurar ajuda, mas estou confiando, estou entregando no seu comando e passo a confiar. Deus abençoe a todos. Obrigado, Coronel Humberto Leão, pelas suas explanações. Eu gostaria de fazer uma leitura aqui da sua esposa, colocou nas redes sociais essa semana, a esposa do Coronel Humberto. Ela diz assim, ó: desliga a TV, faça as coisas prazerosas, leia livros, dance na sala, brinque com seus filhos, ligue para os amigos. Distanciamento social não é distanciamento emocional. Ajude, faça a diferença na vida de alguém. Então, que nessa noite, eu já vou fazer as minhas conclusões finais aqui. Antes, eu gostaria de informá-los que nós teremos, estamos alinhando, mas a princípio nós teremos no dia 21 de maio uma live com o tema depressão e suicídio, que é um tema também importantíssimo que vincula em relação ao Covid-19, né? Nós teremos convidados o doutor Luciano Estanca e Silva, é assim que fala, né, Coronel Humberto? Ele é médico formado pela Unesp de Botucatu, então é o doutor Estanca e Silva que vai estar conosco, e o Major Diógenes Martins Munhoz, ele é idealizador do Técnica e Tentativa de Suicídio, e eu estarei como moderador na presença desses gigantes que falam muito bem em relação à questão da depressão e do suicídio. Bem, minhas conclusões finais, eu gostaria de agradecer primeiramente a Deus, agradecer a minha esposa Elaine, que me ajuda, está ali me auxiliando, né? E eu agradeço imensamente, porque sem a nossa ajuda da nossa família, nós não vamos para lugar nenhum. Agradecer aos meus filhos, toda a equipe técnica que está por trás, né? Ontem tivemos quase um pânico, porque tivemos um problema, formas que estamos utilizando para que você, através do YouTube, tenha acesso. Então, hoje nós tivemos esse sucesso todo porque a equipe técnica nos ajudou. E agradecer imensamente ao Felipe. Felipe, você está de parabéns. Eu espero que todos os nossos irmãos que têm essa questão auditiva tenham entendido que você também é importante. Nós, às vezes, descartamos e esquecemos, mas nós não vamos esquecer de ninguém nessa guerra. Entramos juntos, vamos sair juntos nessa guerra. Agradecer a todos os psicólogos do Brasil e fora também que estão nos ouvindo, tá? Em especial os voluntários do Projeto Social Psil. O Projeto Social Psil, ele vem para oferecer atendimento psicológico online. E quando eu falo gratuito, porque nem tudo as pessoas falam, mas é de graça, não tem valor. Tem valor sim, porque os psicólogos estão lá, eles fazem com amor. Não só o Projeto Psil, que a gente vê outras denominações também sociais levando saúde mental para todos. Mandar um abraço para todos os psicólogos da Polícia Militar, né? O Coronel Humberto falou sobre a questão do NAPS,
O Caputo, ele foi o fundador do NAPS lá do Bombeiro, né? Caputo, um abraço para você, em nome de todos os psicólogos do estado de São Paulo, representando os psicólogos, eu quero direcionar o nome do Caputo. Não posso esquecer do Elônio, do Alex, eles estão